Olá, nesse vídeo a gente vai resolver os exercícios da seção Enem da nossa apostila. Então, eu espero que vocês já estejam aí com a apostila de vocês em mãos. E aí, vamos começar juntos aqui então. O primeiro exercício está dizendo o seguinte: uma pessoa abre sua geladeira, verifica o que há dentro e depois fecha a porta. Então, deixa eu só ir abrindo um documento aqui. A gente vai utilizar aquela simulação que eu mostrei para vocês na outra aula para fazer uma constatação, né, sobre esse nosso sisteminha aqui. Mas então a ideia é essa, de que abrir a geladeira vai tornar mais difícil, né, abrir ela novamente na segunda vez. E a gente quer tentar entender por que isso acontece então, certo? Então o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui é que, deixa eu botar aqui, sessão Enem. Certo? E a gente tem o exercício 1 aqui. A gente vai usar a nossa equação de gases ideais, né, para tentar concluir alguma coisa sobre isso. PV é nRT, certo? Então vamos lá. A ideia aqui é que quando eu abrir a minha geladeira, o que vai acontecer? Quando eu tenho a minha geladeira lá, eu tenho o volume constante, certo? Só que eu posso variar o número de mols que está ali dentro. Por quê? Porque na hora que eu abro a porta, eu permito tanto que ar que estava do lado de fora entre, quanto o ar que estava lá dentro saia. Então aqui no nosso sistema, o que vão ser as variáveis? Vai ser a pressão, certo? Vai ser o número de mols e vai ser a temperatura. Beleza? E aí, o que a gente vê? A gente vê que essa pressão dividido pelo número de mols vezes a temperatura vai ser igual a R sobre V, certo? Então essa aqui vai ser a nossa equação. E aí, como R e V são nossas constantes, quer dizer que eu tenho que analisar a situação aqui inicialmente da geladeira, certo? E depois que eu abro e fecho a porta. Então o que vai acontecer? Deixa eu fazer um desenho aqui para representar então a ideia da geladeira. Então dentro da geladeira aqui vai ter um certo gás, certo? E esse gás, vale lembrar que quando a gente estava falando lá atrás sobre a pressão ser relacionada com o número de colisões dos átomos ou das partículas ou das moléculas que formam esse gás com as paredes. Então a pressão ela tem relação com o número de colisões. Ou seja, diminuir esse número de átomos lá dentro, diminuir o número de mols, vai ser de grande impacto na pressão, na intensidade da pressão, certo? Então a gente vê aqui o seguinte: quando eu abro uma porta aqui dessa geladeira e deixo uma parte desse gás sair, então quer dizer que necessariamente, olhando para a equação aqui, ó, vale pensar aqui, ó, a gente tem pressão 1 sobre número de mols 1, temperatura 1, certo? Isso aqui vai ser igual a pressão 2 sobre número de mol 2 vezes a temperatura 2. Então, assim que eu abri a geladeira e fechei novamente, o que acontece? Quando eu abri, tinha lá dentro um determinado número de mols, N1, certo? E isso deixar ela aberta por pouco tempo, não vai dar muito tempo de trocar a temperatura entre o que está lá dentro e o que está do lado de fora. Então, efetivamente, o que vai acontecer é só que um pouco dos gases que estão lá dentro vão sair, certo? Mas não a troca de temperatura. A gente já estudou um pouquinho antes sobre esse fluxo de calor. Ele acontece sempre do mais quente para o mais frio. Mas como essa abertura e esse fechamento foi relativamente rápido, eu não permiti nesse
curto período de tempo, que acontecesse uma convecção, ou seja, que trocasse esse ar de maneira muito intensa e, portanto, lá dentro não vai ter um ar super quente, certo? Mas a ideia é que uma parte do gás que estava lá dentro saiu. Então, o que eu vou ter na situação final aqui? Ó? Eu vou ter um número de mols que é menor do que antes, certo? E esse número de mol menor do que antes, para que essa quantidade toda aqui, a pressão dividida pelo número de mols vezes a temperatura, seja uma constante. Então, se o número de mol diminui, para que isso seja uma constante, a pressão também tem que diminuir, certo? Então, o que vai acontecer? Dentro aqui dessa região, a pressão vai estar menor do que do lado de fora. E aí vamos lembrar que eu comentei que a pressão tem a ver com esse número de colisões. Então, se tem a ver com o número de colisões, quer dizer que eu vou ter menos colisões na parte interna aqui da geladeira, desses átomos com as paredes, do que eu vou ter do lado de fora aqui. Então a pressão está dizendo para a gente exatamente isso. Está dizendo que do lado de fora vão ter mais partículas aqui colidindo com a parede do que do lado de dentro, certo? Isso aqui que é a parte mais importante de tudo isso aqui que a gente está discutindo. Como tem mais partículas colidindo do lado de fora, vai existir efetivamente uma força segurando aquele recipiente. Então, na hora que eu tentar abrir novamente a porta, eu vou ter que vencer não só a força do ímã que está colando ali a porta, como eu também vou ter que vencer essa força extra que a pressão atmosférica está exercendo na geladeira. Então, por isso que é mais difícil abrir a geladeira na segunda tentativa do que na primeira, certo? E a gente pode dar uma olhada um pouco melhor nisso quando a gente vai lá naquele site que eu mostrei para vocês, o PhET, e a gente abre a simulação que eles têm e tenta variar, né, esse número de partículas que tem dentro do nosso sistema. Então vamos lembrar aqui, eu falei para vocês entrarem no site, e aqui tem essa seção de calor e termometria, e a gente vem aqui embaixo, propriedades dos gases, certo? E aqui na parte de propriedade dos gases, a gente vai ter essa simulaçãozinha. Vou esperar ela abrir aqui. E, ó, a gente pode abrir essa parte aqui de gases ideais. E o que eu vou fazer? Eu vou adicionar um monte de partícula aqui, ó, certo? E vamos ficar atentos aqui à pressão. Então a nossa pressão aqui ela está variando ali em torno de 52 e alguma coisa, certo? Então vamos tentar dar uma olhada no que vai acontecer com essa pressão quando eu abrir aqui e fechar. Então eu abri e fechei durante um certo tempo. Algumas das partículas que estavam lá dentro saíram. E aí olha o que aconteceu. A minha pressão saiu de 52, alguma coisa para 32, alguma coisa. Então só de ter deixado aberto durante um tempinho e fechado novamente, a minha pressão já variou muito lá dentro. Então vocês veem que esse fator da mudança do número de mols que tem dentro do ambiente afeta imensamente a pressão daquele ambiente. E aí por isso que a pressão atmosférica vai ser capaz de fazer essa força que parece segurar, né, a geladeira de ser aberta na segunda vez, e é justamente por causa dessa diferença de pressão, certo? Então vale a pena lembrar que sempre que a gente tem essa diferença de pressão, essa diferença de pressão tem a ver com o número de colisões, e aí do lado de fora vai ter mais colisões do que do lado de dentro, e isso vai gerar força. Aqui nessa simulação, a gente só está mostrando que quando eu abro esse recipiente, necessariamente algumas das minhas partículas que estavam lá dentro do gás vão escapar, certo? Porque elas têm esse movimento arbitrário. E aí na hora que eu fecho novamente, o número de partículas é menor, então o número de colisões lá dentro vai ser menor também, certo? Então, basicamente isso que eu queria mostrar, né, e lembrar vocês novamente de
dar uma olhadinha nessas simulações. Então, com isso, a gente já consegue responder aqui, né, esse primeiro exercício aqui. Então, ó, das alternativas aí, a única que está falando justamente essa ideia, ó, que a pressão no interior da geladeira está abaixo da pressão externa, que é exatamente isso que está acontecendo. Então, o número de colisões do lado de fora vai ser maior do que do lado de dentro. Então, aparece essa força, certo? Ou seja, a alternativa correta aqui é a alternativa de letra D. Então, a alternativa D vai ser a nossa alternativa correta, certo? E com isso a gente pode passar para o exercício de número 2. O exercício de número 2 ele dá um certo trabalho, mas é só porque o enunciado dele é meio confuso. Então eu vou passar com vocês aqui pelo enunciado e tentar explicar detalhadamente o que a gente tem que fazer nesse exercício. Então a ideia desse exercício aqui é a seguinte. Ele fala logo aqui, vou ler o textinho. Engenheiros alemães desenvolveram um equipamento para captar água potável da umidade do ar, em um processo energeticamente autônomo e descentralizado, que funciona utilizando unicamente fontes renováveis de energia, por mais seca que seja uma região, mesmo se for um deserto. O ar ambiente contém água. Então essa é a ideia que eles vão usar, né? A umidade do ar é fornecida na forma de um percentual que expressa a relação entre a pressão parcial de vapor de água presente na mistura ar-água em relação à pressão de saturação da água numa determinada temperatura. Então essa frase aqui, muito confusa, no final desse textinho é que vai ser a chave para a gente resolver esse problema. Então basicamente o que essa frase confusa está dizendo é que a pressão em relação a uma pressão aqui de referência, que ele chama de pressão de saturação, ou pressão de vapor de água, isso aqui é a umidade, certo? Então a gente mede a umidade relativa do ar desse jeito, falando qual que é a relação entre as pressões. Então, dada essa ideia aqui, a gente pode dizer exatamente qual é a pressão de água em um determinado ambiente, certo? Sabendo a umidade do ar. Então o que a gente pode usar aqui? A gente sabe que P vai ser igual então a PV, que é essa constante que é fornecida no exercício, pressão de vapor de água, vezes a umidade. Vou chamar a umidade de U aqui nesse caso. UMI de umidade. E essa umidade aqui, ele fala logo depois aqui no enunciado, ó, considere um galpão de 2.000 metros cúbicos, onde a temperatura é 27 graus Celsius e a umidade relativa é de 50%. Então ele pede que, com base nesses dados todos aí, ele pede para a gente dizer qual que é o volume de água que pode ser retirado desse ambiente. Então, primeira coisa é calcular a pressão, certo? Então a pressão vai ser a pressão de vapor vezes a umidade, que é de 50%. Então 50% a gente escreve assim, 50 sobre 100. Ou seja, essa pressão de vapor aqui, que é de 3,6 vezes 10 a 3. É isso mesmo? Isso mesmo. Vezes, então, 50 sobre 100, que é a mesma coisa que 1 sobre 2. Certo? Então a gente vai ter que 1,8 vezes 10 a 3 Pascal vai ser a pressão, então, da água nesse ambiente. Certo? E aí, qual que é a ideia aqui? Então essa pressão é a contribuição para a pressão que a água, a quantidade de água de 50% de umidade nesse ambiente está fazendo. Então esse aqui é o nosso primeiro passo para descobrir o volume. Nosso segundo passo vai ser utilizar então a nossa equação dos gases ideais aqui, PV igual a nRT, para descobrir qual que é o número de mols. Então PV sobre RT vai ser o nosso número de mols. E agora a gente sabe a pressão, a gente sabe o volume. E o exercício fornece para a gente também a constante dos gases e a temperatura. Então basta usar esses valores que a gente calculou aqui, ó. Pressão é 1,8 vezes 10 a 3. O volume é de 2.000 metros cúbicos.
ou seja, 2 vezes 10 a 3. A nossa constante dos gases aqui é de 0, aliás, nessas unidades que ele utiliza aqui é de 8 joules, então 8. E a nossa temperatura é de 27 graus Celsius, mas convertendo essa temperatura para Kelvin, vale lembrar que a gente tem que fazer essa conversão igual lá naquele outro exercício anterior, basta tomar que a temperatura em Kelvin é igual à temperatura em Celsius mais 273, certo? Então essa é aquela conversão clássica que a gente sempre vai fazer, mas lembrando que a temperatura de 27 graus Celsius é a mais comum de aparecer nesse tipo de exercício, que a gente vai converter ela para 300 Kelvin. Então a temperatura que eu vou colocar aqui é 300 Kelvin. Por quê? Porque a nossa constante dos gases nesse problema está sendo dada em função da temperatura que está em Kelvin. Então a gente tem que converter a nossa temperatura para Kelvin. E aí agora a gente precisa só trabalhar com esses números todos aqui. E o jeito que eu vou fazer isso é daquele jeito que eu costumo fazer, que é separar o que é número e o que é potência de 10 aqui. Então eu vou ter 1,8 vezes 2 dividido por 8 vezes 3 aqui. E as potências de 10 aqui todas juntas serão 10 a 3 vezes 10 a 3 dividido por 10 a 2, certo? Então, nesse problema aqui, a gente vai seguir da seguinte maneira. N vai ser igual. No numerador, eu vou ter 1,8 vezes 2, que dá 3,6. E no denominador aqui, eu vou ter 24, certo? E na hora que eu fizer o produto das potências, a gente tem em cima aqui 10 a 3 vezes 10 a 3, dá 10 a 6, dividido por 10 a 2, que dá 10 a 4, certo? Então agora a gente tem essa fração meio esquisita aqui, meio feia, vezes 10 a 4. Mas o que eu vou fazer agora? Eu vou utilizar um dos 10 que está multiplicado aqui nesse 10 a 4 para multiplicar o 3,6. Então a gente vai ter 36 sobre 24 vezes 10 a 3 aqui. E por que eu estou fazendo isso? Porque agora é muito mais fácil fazer essa divisão. Porque tanto 36 quanto 24 pode ser decompostos aí, certo? Então 36 vai ser 6 vezes 6 e 24 vai ser 6 vezes 4. Então a gente pode simplificar essa conta toda aqui que a gente teria que fazer com esses números quebrados. E agora a gente precisa fazer 6 dividido por 4, que vai dar para a gente 1,5. Certo? Então a gente tem 1,5 vezes 10 a 3, que é a mesma coisa que 1.500, ou seja, são 1.500 mols aqui de água dentro desse balcão. Então agora que a gente sabe o número de mols que tem dentro desse balcão, o que a gente precisa fazer? A gente precisa lembrar que o número de mols é igual à massa total desse gás que tem aí dentro desse recipiente, dividido pela massa molar dele. E o exercício fala pra gente qual que é a massa molar da água, que é, nesse caso, 18 gramas. Então o que a gente vai ter que fazer? Eu quero saber, eu conheço então o número de mols e eu conheço a massa molar. Então eu posso calcular a massa total de água nesse ambiente. Então vai ser basicamente o número de mols vezes a massa molar aqui, certo? Então a gente vai ter 1.500 vezes 18, certo? Então esse 1.500 vezes 18 aqui agora vai me dar a massa em gramas, que vai ser de 27.000 gramas aqui de água que tem dentro desse balcão. 27.000 gramas de água é a mesma coisa que 27 quilogramas de água, certo? E aí a gente chega no último passo do exercício, que é lembrar que densidade é massa dividido por volume. Então se eu quero descobrir o volume de água que pode ser retirado do ar que está dentro desse balcão, eu preciso lembrar disso aqui. Então o volume de água vai ser simplesmente a massa de água que eu calculei agora, de 24 kg, dividido pela densidade. E a densidade é fornecida aí pelo exercício, que é 1 kg por litro.
Então eu preciso pegar simplesmente 24 kg e dividir por essa densidade de 1 kg por litro. Então eu vou obter aqui 24 litros. Ou seja, usando essa técnica que está descrita no exercício, eu consigo, dentro desse balcão de 2.000 metros cúbicos, retirar do ar 24 litros de água. Certo? Então, por mais que tenha esse monte de passo aqui e que essa descrição inicial do problema, né, do que é a umidade do ar, seja meio imprecisa, esteja escrita aqui de um jeito ruim, é esse passo a passo aqui que a gente tem que adotar. Então, vocês veem que isso não é muito diferente do que a gente já fez até agora, né? A gente sempre pega a equação dos gases ideais e a gente tenta trabalhar em cima dela para chegar, né? Por exemplo, aqui, nesse caso, a gente está explicitando o número de mols e aí a partir do número de mols a gente usa essas outras relações com massa molar, com densidade, para chegar nas grandezas que a gente quer, certo? Então, fundamentalmente, a gente sempre vai partir aqui da equação de gás ideal para chegar nessas outras relações, certo? Então isso aqui é esse exercício 2. E agora, olhando para as alternativas, a gente vê que a alternativa aqui é... eu reescrevi o número errado aqui. É 27.000 gramas, então 27 kg, certo? Então aqui eu errei o número, 27 kg. Então dá 27 litros aqui no final. Certo? E esse número aqui, 27 litros, é a alternativa A do nosso probleminha aí. Então, esse exercício 2, a resposta dele vai ser a alternativa A aí. E agora a gente pode ir para o exercício 3 aqui. O exercício 3 ele está falando de uma situação interessante aí, que é o seguinte. Então, o nosso terceiro exercício está dizendo: muitas marcas de shampoo acondicionam o produto em embalagens plásticas dotadas com tampas de pressão. A figura a seguir ilustra uma cena não rara que pode ocorrer quando uma pessoa volta de uma cidade praiana, como o Rio de Janeiro, para uma cidade de maior altitude, como Belo Horizonte. Ao abrir a mala, o viajante se surpreendeu ao ver que a tampa do frasco se abriu, derramando shampoo sobre a roupa. E aí o exercício quer que a gente tente interpretar por que isso acontece de maneira tão comum quando você viaja do nível do mar para o interior do continente no geral. Ou seja, quando você muda a altitude. E a ideia fundamental aqui, nesse problema, vai ser discutida, foi discutida, né, pela gente lá atrás quando a gente falou sobre pressão atmosférica. Então, quando a gente falou sobre pressão atmosférica, a gente falou que existe uma coisa que é definida da seguinte maneira: uma certa pessoa aqui, ela tem sobre ela uma coluna de líquido aqui, de fluido, que a gente chama de atmosfera, e essa coluna de fluido, de gás, ela tem uma massa, e essa massa está exercendo uma força sobre ela, porque essa massa tem peso, certo? Porque ela está sendo puxada pela gravidade para baixo. E aí a gente comentou que essa força aqui, aplicada sobre uma certa área, vai ser chamada de pressão atmosférica. Então, à medida que você aumenta a sua altura em relação ao nível do mar aqui, quer dizer que você vai ter uma coluna desse fluido, que é a atmosfera, menor em cima da sua cabeça. Então, o peso que essa massa vai fazer sobre você diminui. Então, a pressão atmosférica é essa força que tem a ver com quanto que a atmosfera está influenciando em determinado corpo. E aí, qual que é a ideia fundamental aqui? É que, exatamente como a gente estava discutindo antes, vamos escrever aqui a equação dos gases ideais. Então, PV é igual a nRT. Então, pressão e volume é igual ao número de partículas, número de mols, constante dos gases e temperatura. O que está acontecendo aqui? Quando você está lá no nível do mar, perto do oceano, você pega então o shampoo e guarda dentro da sua bolsa, fechadinho. Então, dentro do shampoo aqui, ó, você vai ter
uma certa pressão, um certo volume, uma certa temperatura e um certo número de partículas, certo? Então a gente vai definir aqui como a propriedade do nosso sistema, a gente pode pensar em P1, V1 sobre T1, certo? Como esse recipiente está fechado, o número de partículas não vai variar. Então é natural eu pensar que o número de partículas, o número de mols e a constante dos gases vão ser constantes aqui nesse nosso problema. Então vou usar esses parâmetros aqui como os parâmetros da minha análise. E o que vai acontecer? À medida que você muda de posição, então quando você sai de perto do nível do mar e você vai para o interior do continente, a pressão atmosférica vai diminuir. E aí vem aquela outra ideia, que é pressão tem a ver com o número de colisões do fluido analisado com as paredes do recipiente. Então, se eu estou aqui dentro de um recipiente que tem um certo número de colisões, certo? E eu fechei esse recipiente em uma determinada pressão atmosférica, quer dizer que a pressão lá dentro e a pressão do lado de fora vão ser iguais, certo? Porque eu posso pensar assim, o gás que eu estou selando dentro do meu recipiente, que é o vidro de shampoo, quando eu fecho esse recipiente, é exatamente o mesmo gás que está na atmosfera em volta dele, certo? Mas aí o que vai acontecer? Quando eu mudar de altitude, a intensidade dessa pressão que está aqui, que são essas partículas, esses átomos, colidindo com o shampoo pelo lado de fora, vai diminuir, porque a pressão atmosférica está diminuindo. Então, quando essa intensidade aqui ficar menor, é natural eu imaginar que agora eu tenho uma força que está acontecendo de dentro para fora, porque o número de colisões de dentro para fora é maior do que o número de colisões de fora para dentro. E aí o que vai acontecer? Esse número de colisões internas serem maiores do que o número de colisões externas vai fazer então com que esse shampoo tente aumentar o volume. O volume dele vai tentar ser modificado, certo? E aí quando eu tento modificar esse volume, a tampa abre e o shampoo derrama, certo? Mas o que a gente poderia ter feito para evitar isso? Se você pressionasse um pouquinho o vidro de shampoo antes de fechar ele, o que ia acontecer? Você ia diminuir a quantidade de gás lá dentro. Então essa diminuição na quantidade de gás, a gente volta a pensar no exemplo da geladeira, ia fazer com que a pressão lá dentro ficasse mais baixa, certo? E aí quando você fosse para um ambiente de pressão mais baixa, você não teria esse problema dessa diferença de pressão provocar a abertura da tampa. Então a ideia fundamental aqui é que a gente precisaria, por conta da variação de pressão, pressionar o volume do recipiente para que a variação de pressão que ele tenha quando você sai do nível do mar para uma outra altitude não seja suficiente para romper a tampa, certo? E aí quando a gente vai avaliar aqui as alternativas desse exercício, a gente vê que a única alternativa que está falando precisamente isso, que devido aqui ela está dizendo assim, devido à redução da pressão externa ele vai expandir, e o derramamento de shampoo poderia ser evitado se o frasco fosse comprimido um pouco antes de ser fechado, que é exatamente essa ideia. Então quando a gente olha aqui para a equação fundamental dos gases ideais, a gente vê que esse número aqui de partículas ele é diretamente relacionado à pressão, certo? Então se eu pressiono ele ali antes de fechar, eu diminuo o número de partículas lá dentro, então a pressão também diminui, de modo que eu não vou ter esse problema ao longo da minha viagem. Então nesse nosso exercício, a alternativa correta aqui vai ser a nossa alternativa de letra B, certo? Então com esse exercício a gente fica por aqui com essa aula de exercício sobre gases ideais, e eu sugiro que vocês deem uma olhada naquele site com simulações que eu deixei indicado, né, na nossa última aula, e que eu mostrei também de novo nessa aula de hoje. Então
gostaria que vocês dessem uma olhada um pouco melhor naquilo e brincassem com aquela simulação para perceber essa relação entre as grandezas pressão, volume, temperatura. E qualquer dúvida eu estou à disposição para ajudar vocês, tá bom? Então é isso, gente. Até a próxima aula. Tchau, tchau.